Devemos lembrar da vontade deles. Eles queriam Deus acima de tudo. Eles queriam conhecer o poder de Deus, o Espírito de Deus, Deus do coração, mais até do que suas próprias vidas. E por causa disso, Deus ouviu o apelo deles. As pessoas precisam ser informadas, precisam ser educadas, porque Deus deu uma coisa muito importante. É por isso que falamos hoje. Considerando o Espírito Santo em Azusa em 1906, então precisamos poder informar as pessoas e encorajá-las, e mesmo os filhos e as filhas de outros países. Em outras palavras, nós devemos educá-los e depois nós devemos ensiná-los e também trazê-los para dentro da igreja. E devemos demonstrar para essas pessoas o que Deus pode fazer para esse instrumento que está cheio da sua presença. Pelas chamas do avivamento, chamas que vieram da Rua Azusa, eu acredito que Deus queira usar essas chamas para você sentir em sua casa e em sua vida pessoal. E como Deus pode usar você, pode também ser uma bênção para você em todos os aspectos de sua vida pessoal. Suas finanças, sua família, seu ministério. Se deixar as chamas da Rua Azusa tocar em você, você nunca mais será o mesmo. Agradecimento. Eu olho para essas pessoas da Rua Azusa e digo, foram eles, os fiéis à tarefa, que tornaram possível para os meus pais e também meus avós se tornarem crentes em Pentecostes. E mais do que isso, líderes do pentecostalismo. Foram eles que tornaram possível que eu aparecesse no cenário pentecostal, sem ter que desistir do que acreditava, sem ser ridicularizado o tempo todo. As pessoas que jogam pedras de vez em quando nos chamam de charlatões ou tiram sarro, mas o preço tem sido pago por aquela primeira geração de crentes. E olho para isso e digo, obrigado, Deus, por essas pessoas. Em minha cabeça, eu sempre digo, se conseguir espalhar essa informação, alguém vai conseguir ir mais além. E minha esperança é que alguém consiga ir mais a fundo. Essa é a ponta do iceberg, é o começo do movimento pentecostal. Eu diria que William Seymour e todos os outros líderes de 1906 e dos dias atuais, todos os cuidados com as mulheres, que gratidão que devemos a vocês. Porque até aquele momento só existiam igrejas chatas, cansativas, mortas em todo lugar. E vocês esperaram que o Senhor e o Espírito Santo viessem e, como resultado, milhões e milhões de pessoas foram tocadas com a presença de Deus que muda a vida. Então, obrigado por colocar tudo isso em nossas vidas. E depois de mais de 100 anos, ainda afeta a vida das pessoas. Para mim, a honra de deixar para a história provavelmente o maior avivamento dos últimos 1000 anos é realmente minha paixão. Agradeça a Deus por seu ministério. Agradeça a Deus por sua fé. Agradeça a Deus por suportar a grande crítica e preconceito que você enfrenta. Agradeça a Deus por permanecer convicto para que nós e essa geração possamos aproveitar os frutos poderosos pelo que vocês pagaram um preço tão alto. Obrigado por obedecerem a Deus. Eles foram às Escrituras para aprender qual era a evidência de alguém receber o dom do Espírito Santo. Eu diria obrigado por descobrirem isso, para não termos que começar desde o começo. Nós podemos ser muito gratos a Deus pela experiência da Rua Azusa, porque esse foi o começo de uma nova era do destino espiritual que Deus tinha para a igreja. Quando você pensa no que aconteceu na Rua Azusa e no que aconteceu a partir de Azusa, no que se seguiu, honrar o que Deus originalmente nos propôs, da Rua Azusa.
Foi uma união que saiu desta casa, na Rua Azusa, em abril de 1906. Foi uma união que continuou nos próximos 3 anos e meio. Essa união de crentes que virou um mundo de cabeça para baixo, plantou uma semente e que hoje em dia está crescendo em 600 milhões de pessoas em todo o mundo. Isso é significativo e precisa ser levado em conta, precisa ser reconhecido e precisamos identificar as pessoas que fizeram isso. Globalização. São muitas as forças. Para usar uma metáfora, Deus está fazendo... Balançando a bandeira do avivamento. E acredito que podemos ver refletido na nova mudança na religião. E ele tomou seu lugar, e é tudo graças à casa que estamos hoje, aqui na Bonnie Brae 216. Ainda está acontecendo. Porque na Etiópia, eles tiveram tantas pessoas se convertendo para a igreja luterana que eles não sabem o que fazer com elas. E eles mudaram de 200 mil pessoas há 10 anos para 4 milhões hoje. E são todos carismáticos. Eles dizem temos de descobrir como nos relacionar com elas, que estão relacionadas à Rua Azusa. Até os muçulmanos na Nigéria estão ameaçados pelo fato de muitos jovens procurarem os cultos pentecostais e conversão, que agora eles cantam músicas pentecostais na adoração muçulmana. E eles até têm cultos de domingo em vez de sexta para interagir com o aumento da cristandade naquele país. Eu acho que há grandes implicações. A igreja nunca mais será a mesma como resultado do que aconteceu na Rua Azusa. Você vai descobrir que em todo o mundo a única força que pode vencer essas barreiras religiosas são os pentecostais que sentem o Espírito, fazem maravilhas, falam em línguas e fazem milagres. E essa força foi revelada pela primeira vez para o mundo na Rua Azusa durante os anos de glória de 1906 a 1909. Precisamos conhecer as raízes, precisamos conhecer o futuro pelo que Deus fez no passado. Cruzada Reinhard Bonnke, Lagos, Nigéria. 1.093.045 vidas salvas em um culto. 3.400.000 vidas salvas em uma semana. O que você vai fazer? Levantar a bandeira do avivamento em sua própria casa? Em sua própria família? Levantar a bandeira do avivamento em relacionamentos e em sua própria igreja? Em sua cidade? E depois se tornar parte desse novo avivamento que vai tocar o mundo de hoje. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa oração. Que Deus abençoe.